Esse caso que vou contar aqui aconteceu foi nos arredores do povoado Pericumã, perto de uma baixada que o povo chama de Capim dos Pretos. Se você perguntar por lá, vai ter sempre alguém que ouviu algo estranho naquela banda. Tudo começou numa noite quente de janeiro. Era época de maré alta e o ar vinha carregado daquele cheiro de lama e sal. Eu estava na casa da minha cunhada, a Doralice, que morava numa palafita mais afastada, quase no fim do povoado, bem perto do campo alagado. A gente estava jantando uma galinha de capoeira que ela tinha feito, quando a filha dela, Ritinha, entrou correndo pela porta. Mãe! Mãe! Tem uma coisa voando lá fora! É uma bola pegando fogo! A menina estava assustada, mas como criança inventa de tudo, a gente riu. Doralice foi quem primeiro mudou o semblante. Que tamanho, Ritinha? Perguntou ela, largando a colher na mesa. Grande, mãe. E estava descendo no rumo do campo, igual uma luz vermelha, só que queimando. Foi aí que eu senti um calafrio. Olhei para minha cunhada e vi que ela não estava achando graça nenhuma. Ela se benzeu, baixou a cabeça e disse baixinho: É ela. Ela quem? Perguntei. A bola de fogo do Capim dos Pretos. Ela disse como quem fala de uma coisa antiga, uma coisa que já conhecia. A Doralice sempre foi medrosa, dessas que dormem com um terço debaixo do travesseiro. Mas aquilo que ela falou mexeu comigo. Terminei a janta calado e quando fui embora fiquei pensando naquilo. No caminho para casa, que era um pouco mais adiante, no outro lado do igarapé, fui sozinho. A estrada era de terra, estreita, cercada de mato alto. O céu estava claro, sem lua, mas com estrela demais. O silêncio era tão grande que dava para ouvir os bichos do mato andando por entre o capim. Quando passei perto da baixada do Capim dos Pretos, senti um calor no ar, como se tivesse fogo perto, mas sem cheiro de fumaça. Foi quando vi. Uma luz vermelha surgiu do nada no céu, bem por cima dos buritis. Não era estrela, nem avião. Era redonda, brilhava como brasa e vinha voando devagar, perto do chão, como se estivesse procurando alguma coisa. Me escondi atrás de uma moita e fiquei olhando. A bola flutuava em silêncio, como se queimasse por dentro, mas não fazia barulho nenhum. Quando ela passou por cima da água do campo, deu para ver o reflexo no espelho d'água, como um sol pequeno. A luz sumiu do nada, piscou 2 vezes e, puf, desapareceu. O calor que eu estava sentindo foi embora também. Fiquei um tempo ali parado, sem coragem de seguir, tremendo, o suor descendo pelo rosto. Quando consegui andar, fui direto para casa, me benzi e dormi com a lamparina acesa. No outro dia fui na venda do seu Adalto, que era tipo um ponto de encontro da comunidade. Contei o que tinha visto. Uns riram, outros ficaram sérios. Foi aí que o velho Mané Pedro, que já tá com quase 90 anos, falou com voz baixa. Tu viu foi a alma de Maria Clarinda. Todo mundo calou. Esse nome eu já tinha ouvido quando era menino, mas nunca soube direito a história. Fiquei esperando ele continuar. Aquilo ali é promessa não paga, é alma que não teve descanso, ele disse. Maria Clarinda morreu naquele campo, uns 60 anos atrás, depois que foi renegada pelo noivo. Dizem que ela fez promessa para casar, prometeu vela e missa, mas nunca cumpriu, e acabou se afogando ali mesmo. Desde então, a bola de fogo aparece naquelas bandas. A conversa morreu ali, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida normal, mas toda noite, quando o sol baixava, eu ficava inquieto. Até que um dia, resolvi ir lá de novo. Só que dessa vez levei um lampião, um terço e minha coragem meio frouxa. Fui no cair da tarde. Esperei a noite chegar sentado numa pedra, perto do lugar onde tinha visto a bola. O campo estava quieto, só os grilos e o coachar dos sapos. De repente, tudo ficou parado. Nem vento fazia. E então, como num sopro, ela apareceu. A mesma luz,
a mesma bola. Vinha flutuando, mais baixa dessa vez, e vinha direto para onde eu estava. Eu devia ter corrido, devia ter me ajoelhado, mas fiquei paralisado. A luz foi chegando tão perto que senti o calor na cara. Era como estar diante de um forno, só que sem barulho. Vi coisas dentro da luz, sombras. Parecia ter uma mulher lá dentro, ou a forma de uma mulher. Cabelo comprido, rosto sem olhos, e a bola girava em volta dela, como se queimasse por dentro. De repente, ela parou no ar, bem em cima de mim. Senti uma pressão no peito, como se algo me puxasse. Tentei gritar, mas não saiu som. E aí, do nada, ouvi uma voz. Não era de fora, era dentro da minha cabeça. Tu viu, agora tem que lembrar. A bola se apagou, tudo ficou escuro e eu desmaiei ali mesmo. Quando acordei, já era manhã. Estava molhado de orvalho, com marcas estranhas no chão ao meu redor. Pegadas que não eram de gente, nem de bicho. Como se algo tivesse arrastado as plantas para formar um círculo. Depois daquele dia, comecei a sonhar com ela. Sonhos estranhos, cheios de água, fogo e sempre aquela mulher de rosto sem olhos. Comecei a sentir cheiro de vela queimada dentro de casa, mesmo sem ter vela acesa. Minhas galinhas começaram a sumir, uma por uma, sem sinal de arrombamento. E toda vez que eu ia perto da baixada, escutava o barulho da bola se formando. Um assovio quente, como o vento queimando o capim. Foi aí que entendi. Ela me escolheu. Naquele dia que eu saí correndo do terreiro da casa de vó Mundica, parecia que meu corpo não obedecia mais meu pensamento. Minhas pernas corriam por conta própria, como se soubessem que qualquer segundo a mais ali podia ser o último. Cheguei em casa todo lanhado, com os joelhos arranhados de ter caído num toco no meio do caminho. Mamãe me olhou com os olhos arregalados, perguntou o que tinha acontecido e eu não consegui responder, só consegui chorar. No outro dia, a notícia já estava se espalhando na boca do povo. A bola de fogo voltou. Seu Tibúrcio, o velho que mora perto do Igarapé, jurou que viu ela passando por cima da palmeira dele à meia-noite. Disse que parecia uma cabeça de mulher pegando fogo, os cabelos todos acesos, rodopiando no ar. Dessa vez eu fiquei mais quieto. Já não zombava mais das conversas de Dona Marinha, nem ria do seu Severino quando ele falava da encantada da mata. Alguma coisa dentro de mim dizia que não era só história, não. Era real. Aquela coisa, seja lá o que for, sabia quem eu era. E pior, ela vinha atrás de mim. Uns 3 dias depois, fui obrigado a voltar lá no sítio da vó Mundica. Tinha esquecido minha enxada de roça. E papai vivia dizendo que não era para deixar as ferramentas espalhadas. Que ferramenta é como gente. Se não trata bem, se vinga. Voltei meio ressabiado, olhando para os matos, escutando até os barulhos das cigarras com medo. Peguei a enxada, mas antes de ir embora, olhei para o matagal onde tinha visto a bola de fogo pairando, bem perto do coqueiro seco. E foi aí que eu vi uma cova, rasa, como se alguém tivesse começado a cavar e parado no meio. Não era coisa de bicho. Dava para ver que foi cavada com a mão ou com enxada. Tava ali, aberta, com a terra meio batida, meio remexida. E bem no fundo dela, alguma coisa brilhava. Parecia um broche ou um colar, sujo de barro. Não me atrevi a pegar. Corri dali, mais uma vez. Dormi mal de novo e dessa vez sonhei. Mas o sonho era diferente. Era como se eu não tivesse sonhando, mas sendo mostrado alguma coisa. Eu via uma mulher de vestido branco, cabelo comprido, os pés descalços, andando no mato, chorando. Ela chamava alguém, murmurava algo que eu não entendia. E então, a voz ficava mais grossa, mais funda, e tudo pegava fogo. Ela gritava, "Me devolve!" E o fogo virava bola, subia ao céu. Acordei tremendo. No outro dia de manhã, falei com mamãe.
Ela não falou nada de primeira, mas depois de um tempo calada, disse assim: tem coisa que a gente não entende, meu filho, mas quando a alma não tem descanso, é porque alguém ficou devendo alguma coisa para ela. Fiquei pensando naquele broche. Talvez aquilo fosse dela. Talvez alguém pegou ou escondeu. E talvez fosse aquilo que ela queria. Voltei lá, mas não tive coragem de ir sozinho. Chamei Dona Marinha. Ela rezou, benzeu minha testa com arruda. Disse que era perigoso mexer com alma de mulher, que morreu de sofrimento. Mas foi comigo mesmo assim. Cavamos com cuidado, tiramos o broche. Era bonito, antigo, com uma pedra vermelha no meio. No verso tinha um nome: Maria Elvira. Dona Marinha arregalou os olhos. Elvira era o nome da moça que sumiu, meu filho. A filha da Dona Nair. Aquela que saiu daqui, prometida em casamento e nunca voltou. Meu sangue gelou. A gente levou o broche para a capela da comunidade. Deixamos lá, acendemos uma vela e Dona Marinha chamou o padre da cidade para rezar uma missa. Naquela noite, não teve bola de fogo, mas 2 noites depois, eu ouvi batida na minha janela. 2 batidas só, secas, como se alguém tivesse com a mão de fora me chamando. Não olhei, mas no outro dia lá na janela tinha a marca da mão. Uma mão fina, com os dedos longos, marcada na poeira do vidro. E é por isso que eu tô escrevendo isso tudo agora no canal Pesadelos, porque eu não sei mais o que fazer. A coisa ainda tá por perto. Não toda noite, mas de vez em quando eu sinto o cheiro, um cheiro de fumaça, de vela apagada. E a janela, ela às vezes se abre sozinha. Talvez eu precise ir na cidade vizinha, em Codó, onde dizem que tem um homem que mexe com essas coisas. Um rezador forte que entende de alma penada, promessa não paga e mulher que virou encantada. Eu tô juntando coragem, porque, sinceramente, eu não sei se essa alma quer ajuda ou se ela só quer me levar com ela. Assim que eu for lá e souber de alguma coisa, eu volto para contar. Mas se vocês ouvirem alguém chamando no meio da noite, batendo na janela, não olhem. Opa, pois não é que cês estão aí de roda, só de butuca, esperando um causo daqueles que arrepiam até o dedão do pé? Então bota mais lenha nessa fogueira, acende a cachaça e fecha a cara, que o que eu vou contar agora não foi invencionice de bebo, não. Foi coisa que eu vi, que eu senti na espinha, e que até hoje me dá calafrio quando o vento sopra de tardinha ali pros lados do Brejinho do Rosário. Umas léguas para lá de Santa Filomena, no sertãozão do Piauí. Tudo começou numa sexta-feira besta, de calor rachando a cabeça de cristão e cheiro de manga madura no ar. Naquele tempo, eu morava num sítio que ficava no meio do nada, cercado de mato, com um corguinho magro passando perto. Morava só eu e o Chico Pesudo, meu compadre velho, que ganhava a vida catando mel de jandaíra e se benzia 3 vezes antes de entrar no mato. Dessas coisas de gente desconfiada, saca? Pois bem, nesse dia o Chico apareceu com um lamento, dizendo que o gado andava se espantando por nada, que de madrugada os bichos mugiam feito tivessem vendo coisa. Disse que o boi manduca quase rebentava a cerca na noite anterior e que o cachorro tição, que era mais valente que gente armada, estava se enfiando debaixo da carroça e tremendo. Isso é coisa do mato, homem, ele disse, me olhando com o zóio arregalado. Pode ser coisa da filosainha. Eu ri, né? Ri porque todo mundo naquela banda já tinha escutado falar dessa tal de filosainha, que o povo mais velho chama de comadre fulozinha. Mas eu sempre achei que era conversa de véia assombrada. Dizem que ela é protetora do mato, que gosta de travessura, mas se a gente pisa feio no mato dela, ela dá o troco. E não é pouco, não. Pois bem, passou o dia,
e de tardezinha a gente foi ver a cerca onde o Manduca tinha tentado passar. A madeira estava toda arranhada e não era arranhão de bicho, não. Era marca fina, como se alguém tivesse passado com unha de mulher, comprida, arrastando no pau da cerca. Vixe, isso é unha de gente, eu disse. De gente não é, Chico respondeu, coçando a cabeça com a mão suada. Isso é coisa de alma do mato. Aí eu ri de novo, meio desconcertado, e a gente voltou pro sítio. A noite caiu daquelas escurona, sem luar nem estrela, só o grilo cantando desafinado e o cheiro de terra quente no ar. Foi aí que começou. Primeiro foi um assobio. Aquele assobio fino, como se alguém tivesse ali do lado da casa, chamando de mansinho. Eu achei que era o vento, mas o vento não assobia duas vezes, com a mesma nota, né? E aquele som veio igualzinho, de novo e de novo. O tição começou a latir, mas não foi latido de brabeza, não. Foi latido de medo. Depois ele calou de vez, e eu só escutei o barulho dele, correndo e se jogando dentro da bodega de lenha. Chico, que já estava com o terço na mão, murmurou. Ela chegou. Aí eu senti foi um frio no espinhaço, um arrepio subindo da sola até o cucuruto. Fui até a porta bem devagar com um lampião tremendo na mão. Abri só uma frestinha e juro pelas bandas de Nossa Senhora do Carmo que eu vi uma mulher de cabelo comprido, bem no meio do terreiro, com os cabelos batendo no joelho e uma saia rodada que nem mexia no vento. Ela estava de costa. É ela! Sussurrou o Chico, se agachando no canto da sala. Eu fiquei ali, parado, feito um toco. A mulher começou a girar devagar, e aí eu vi os olhos, virados, branco, sem pupila nem cor. E na mão dela, um negócio que parecia um chicote, feito de cipó trançado. Ela não falou. Só levantou o braço e estalou o chicote no chão. O estalo foi tão forte que o lampião apagou, o cachorro chorou e eu senti o meu coração bater nas canelas. E foi aí que as coisas começaram a desandar de vez. A fogueira estava baixando, mas o calor da história parecia ter derretido até o vento. O silêncio ficou pesado, só o estalo das chamas no centro da roda. Quem estava ouvindo nem piscava, só esperando o resto. E eu lá no canto, segurando a lembrança do medo daquela noite. Bom, como eu dizia, o chicote estalou no chão. E foi como se o ar ficasse mais denso, mais quente. Eu não sabia se tinha medo daquilo ou se estava mais assustado com a sensação de que tinha algo mais por trás. Algo que não era visível, mas estava ali, pronto para engolir a gente. O Chico estava quieto, mas eu vi que ele tremia. O velho estava paralisado, rezando baixinho, sem tirar os olhos da figura no meio do terreiro. E aquela mulher, ou o que quer que fosse, foi se virando devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. O vento, que até então estava manso, foi ficando forte, e as folhas das árvores começaram a sussurrar, se balançando de uma forma que eu nunca tinha visto antes, como se estivesse acontecendo uma dança sem música. Ela girou devagar até ficar de frente pra gente. Aí, meus amigos, foi que eu vi o rosto dela. Ou melhor, o que sobrou dele. O rosto tinha uns olhos tão fundos, tão vazios, que parecia que um buraco tinha se aberto dentro da cara dela, e daquelas cavidades saía uma neblina fria. Era um olhar vazio, sem alma, como se a mulher que estava ali já tivesse morrido há muito tempo, e aquilo fosse só a casca de algo que ainda se arrastava pelo mundo. E o chicote parecia que tinha vida. Ele estalava sozinho, como se fosse uma cobra de veneno lento, preparando o terreno para dar o bote. Eu vi o raio de luz que vinha da lanterna balançando, tentando iluminar os olhos dela. Mas toda vez que o feixe se aproximava, ela simplesmente se afastava, como se soubesse de cada movimento. Era como se ela jogasse o medo na gente, forçando a gente a olhar para o nada, enquanto ela estava ali, invisível, mas muito presente. Eu me senti tonto, como se o chão estivesse se movendo debaixo dos meus pés.
O vento ficou mais forte e eu escutei algo que me fez tremer de verdade. Era uma risada, mas não uma risada qualquer. Era uma risada baixa, abafada, que vinha da garganta dela. Uma risada que parecia que o mato todo estava rindo com ela. E o pior de tudo, o Chico, meu compadre, estava começando a chorar. Sim, ele, o homem que tem coragem até de enfrentar a onça com faca de serra, estava ali com os olhos vidrados, tremendo de medo. A mulher deu um passo para frente e eu senti o ar ficando mais denso, mais pesado, quase insuportável. O chicote estalou mais uma vez e eu ouvi um som que parecia uma mistura de gritos e gemidos, como se o próprio mato estivesse se queixando daquela presença. Ela veio mais perto e o cheiro, meu Deus, o cheiro era insuportável. Um cheiro de terra podre, de coisa enterrada, como se o mato estivesse vomitando a sua própria podridão. Quando ela estava a um passo de mim, parou. Olhou diretamente para mim e eu não pude desviar o olhar. Não podia. Algo dentro de mim não deixava. E foi aí que eu vi o que ninguém deveria ver. O corpo dela se contorceu, as costas se arqueando, os braços se esticando, e de repente ela começou a gritar. Não era um grito normal, não. Era um grito que parecia atravessar a alma da gente, arrancando até o último pedacinho de coragem. Eu não sei como o Chico não caiu duro no chão naquele momento, mas eu fiquei lá, como que hipnotizado, ouvindo a voz dela se arrastando pelo vento. Quem ousa me perturbar no meu mato? Quem acha que pode brincar com a minha terra? O chicote estalou mais uma vez e então, do nada, ela desapareceu. Não foi uma desaparecida normal, não. Ela sumiu em um estalo, como se o tempo tivesse dado um pulo. O que restou foi o mato calado, sem mais um barulho sequer, e o cheiro terrível de podridão foi embora, deixando no ar um silêncio sepulcral. A lanterna acendeu sozinha, sem que ninguém mexesse, e o tição, que tinha ficado quieto o tempo todo, agora estava lá, latindo loucamente, sem parar. Eu e o Chico ficamos lá, sem saber o que fazer, olhando um para o outro. E no fim, ele foi o primeiro a falar. Eu disse que ela estava por aqui, disse ele com a voz trêmula. Você não quis acreditar. E eu, que sou o homem de pouca fé nessas coisas, fiquei só ouvindo, sem saber se ria ou se chorava. A verdade é que eu não sabia mais o que era real e o que não era. Só sei que desde aquele dia, o Chico nunca mais apareceu. Alguns dizem que ele se perdeu na mata, que virou um desses fantasmas que andam sem rumo, com o cabelo comprido e os olhos virados. Outros, mais desconfiados, falam que ele viu a comadre Fulozinha mais de perto e nunca mais teve coragem de voltar para casa. O que restou, só Deus sabe. Mas uma coisa eu sei, nunca mais atravessei aquele mato depois daquilo. E se alguém perguntar se a história é verdadeira, eu vou dizer que sim. Porque quem já viu o que eu vi naquela noite, pode até duvidar de tudo, mas de uma coisa não duvida. Existe coisa que o mato esconde, e a comadre Fulozinha é uma delas. Moral do causo, se é que tem, nunca subestime um mato velho e uma mulher com chicote. Se você ver ela, é melhor fazer o sinal da cruz e rezar. Porque quem anda com o mato, e principalmente com o chicote, sabe até onde o medo pode ir. Aqui no interior, todo mundo já ouviu falar do homem da capa preta. Uns dizem que é coisa da cabeça da gente, outros garantem que é real, mas ninguém tem coragem de negar que já ouviram ao menos uma história sobre ele. Ele aparece na estrada, principalmente em noites de lua minguante, e oferece carona para quem está perdido. Só que o detalhe é que ninguém que aceita essa carona chega ao seu destino. A história que vou contar é sobre o que aconteceu comigo, e eu juro, até hoje não sei se era coisa da minha cabeça ou se realmente eu vi o que vi. Foi no começo de julho, bem no período da festa de São João em São Luís.
quando a cidade vira um calor só e o povo começa a se aglomerar para as festas, as danças e os fogos. Eu estava voltando de uma dessas festas, mais para o lado de Alcântara, e decidi pegar a estrada que liga a cidade ao povoado de Olho d'Água. Uma estrada de terra, estreita, que cortava o mato, quase sem iluminação. Eu estava só como sempre, e o único som que se ouvia era o barulho das rodas do carro batendo no cascalho e o canto distante dos grilos. A estrada estava vazia, como quase sempre é à noite. O tipo de estrada que a gente não se atreve a andar à noite. Mas eu estava voltando tarde e tinha que chegar em casa. Já eram quase 11 horas e a lua estava quase no fim do ciclo, minguando, cheia de sombras e breu. Quando a vi, foi de relance. Primeira impressão que tive é que era uma pessoa normal. Eu vi um homem parado à beira da estrada com uma capa preta, como um peregrino. Ele estava em pé, sem se mover, mas olhando diretamente para mim, como se estivesse me esperando. No começo, eu até achei que fosse algum morador que tinha se perdido ou algum caminhoneiro precisando de ajuda, e isso não seria nada demais, porque a gente tem essas pessoas aqui que andam de um lado para o outro em busca de carona. Mas algo no modo como ele se manteve imóvel, sem reação, me fez sentir um arrepio. Eu passei com o carro devagar, tentando não dar muita atenção, mas o homem continuou lá, me encarando. Quando já estava bem distante, eu ouvi um estalo, um som leve, mas foi suficiente para me fazer olhar para o retrovisor. O homem tinha dado um passo, quase como se estivesse se aproximando da estrada. Eu dei um suspiro, tentando dar de ombros, pensando que era coisa da minha cabeça. Mas o que aconteceu a seguir foi o que me fez parar o carro. Do nada, o homem acenou com a mão, como se estivesse me chamando. Não era um gesto normal, parecia mais um movimento impessoal, como se ele não tivesse pressa ou qualquer urgência. Foi como se o mundo em volta tivesse ficado mais quieto. Eu não sei o que me fez parar. Talvez fosse o impulso ou a curiosidade. Mas de qualquer maneira, lá estava eu, parando o carro a uns 3 metros de distância dele. Ele se aproximou com passos lentos e constantes, e a cada passo, o ar parecia pesar mais. Eu estava com o vidro do carro fechado, e ainda assim sentia um arrepio. O homem não falava nada, mas tinha algo estranho no olhar dele. Era como se ele estivesse me esperando já há um bom tempo, como se ele já soubesse que eu passaria ali. Ele bateu na janela do meu lado, e quando eu a abaixei, ele me perguntou com uma voz suave, mas sem vida. "Vai para onde, meu chapa?" Eu não sou de conversar com estranhos, muito menos em estrada deserta, mas a pergunta parecia inocente demais para ignorar. Sem pensar muito, respondi: "Vou para Olho d'Água, meu compadre. Preciso chegar lá logo, não posso me atrasar." Ele me olhou por um momento, e o olhar dele era tão frio, tão distante, que me fez sentir um desconforto imenso. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ele respondeu, com um sorriso quase imperceptível: "Eu te levo até lá, só me deixa entrar." Eu hesitei. Claro que hesitei. Carona à noite, naquela estrada deserta, e ainda mais com aquele homem que parecia não ter pressa nenhuma para nada. Mas havia algo na maneira como ele falou que me fez aceitar. Eu não sei o que me levou a tomar aquela decisão, se foi o cansaço ou se foi uma sensação estranha que dizia que eu não deveria deixar ele ali, sozinho. Eu abri a porta do carro e ele entrou. A presença dele parecia dominar o espaço, como se o ar ficasse mais pesado dentro do carro. Ele estava com uma capa preta, um chapéu também preto, que cobria a maior parte do rosto dele. A pele, quando vi, era pálida demais, quase acinzentada, como se ele estivesse doente ou já tivesse morrido. Mas nada disso importava naquele momento. Eu estava preocupado demais com o que ele tinha dito. "Te levo até lá." Até lá? Ele nem sabia o caminho direito. Eu estava acostumado a andar por aquela estrada,
mas nunca vi alguém tão estranho ali. A viagem seguiu em silêncio. Ele não falava nada, e a estrada estava mais escura do que nunca. A cada curva que eu fazia, parecia que o tempo estava ficando mais denso. O carro estava funcionando bem, mas eu comecei a sentir uma pressão no peito, como se o ar estivesse mais espesso. A cada minuto que passava, meu coração batia mais forte. Eu olhava para o homem ao meu lado e não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não parecia humano, mas também não parecia fantasma. Ele parecia vazio. Eu tentei puxar assunto, qualquer coisa, para tentar entender melhor o que estava acontecendo, mas ele não respondeu. Foi quando, ao longe, apareceu uma curva na estrada, e logo depois, no meio da curva, eu vi algo, um vulto, algo grande se movendo rapidamente pela estrada, como se estivesse saindo do mato. Eu dei um susto e quase perdi o controle do carro. O homem não reagiu, mas eu consegui ver um brilho no olhar dele. Não era um olhar normal, como o de uma pessoa viva. Era como se ele soubesse o que ia acontecer e estivesse ali apenas para ver. Eu acelerei o carro, querendo passar logo da curva, mas o vulto se aproximou rapidamente. Eu pisquei os olhos e, quando os abri novamente, o vulto sumiu. O que ficou foi uma sensação de vazio, como se o ar tivesse ficado mais leve, mas com uma sensação de frio na espinha. Eu olhei para o homem, mas ele não estava mais ao meu lado. Só então foi que eu percebi que ele não estava mais ali. Eu parei o carro bruscamente, quase batendo no barranco da estrada. O silêncio era tão pesado que até o som do motor parecia ter desaparecido. Meu coração estava acelerado e uma sensação de pavor começou a me invadir. Olhei ao redor, mas a estrada estava vazia como sempre. Não havia mais sinal de vida, apenas o mato, as árvores distantes e o silêncio assustador da noite. Fiquei parado por alguns segundos, tentando processar o que acabara de acontecer. O homem da capa preta, ele não estava mais no carro. O medo tomou conta de mim e eu comecei a respirar pesadamente. Tentei convencer a mim mesmo de que era coisa da minha cabeça, que eu estava apenas cansado demais depois da festa, mas algo me dizia que não era isso. Eu estava bem acordado e o que eu vi, ou melhor, o que eu senti, era real demais. Minha mão tremia quando eu tentei ligar o carro de novo. O motor ligou, mas o carro parecia muito mais lento do que antes. A sensação de que algo estava errado, algo grande e estranho, só aumentava. Eu não conseguia mais olhar para o retrovisor sem sentir uma presença, como se o homem da capa preta estivesse lá, me observando de algum lugar invisível. Eu acelerei mais uma vez, não sabia o que fazer, só queria sair dali, chegar logo em Olho d'Água e tentar esquecer tudo isso. A estrada parecia mais longa do que nunca. As sombras das árvores começaram a se alongar e o vento que passava pelas folhas das árvores parecia mais forte, como se estivesse me empurrando para algo que eu não podia ver. Eu comecei a ficar com os olhos fixos no horizonte, tentando encontrar algo familiar, algum sinal de que eu estava perto de chegar. Foi então que, de repente, uma luz apareceu à frente. Eu quase sorri aliviado, pensando que era uma casa ou alguma sinalização, mas a luz estava distante, e quanto mais eu me aproximava, mais ela parecia se afastar, como se estivesse me desafiando a chegar mais perto. Comecei a perceber que a luz não vinha de uma fonte comum. Era uma luz fraca, quase como uma chama, mas não fazia sentido. Eu acelerei mais, tentando alcançar a luz, mas quanto mais eu acelerava, mais ela se afastava, como se estivesse se movendo, guiando-me em direção a algo que eu não entendia. Foi quando eu finalmente parei o carro, exausto, e vi algo que me fez engolir seco. A estrada, a princípio, parecia normal, mas quando olhei de perto,
percebi que as árvores estavam se distorcendo. Suas sombras formavam figuras estranhas, figuras que não pertenciam àquele lugar. Uma sensação de desespero tomou conta de mim e o medo me paralisou. E então eu vi o homem da capa preta novamente. Ele estava à beira da estrada, parado como da primeira vez, mas dessa vez não havia nada de humano nele. Seu rosto estava oculto pela sombra da capa, mas seus olhos eram como buracos negros, vazios, absorvendo toda a luz ao redor. Ele não se mexeu, mas de alguma forma eu sabia que ele me observava. Eu não podia mais ver suas mãos, e sua silhueta parecia mais fina, mais esquelética. Eu queria sair dali, mas algo me impedia. Minhas mãos estavam suadas, e eu não sabia o que fazer. Eu sabia que algo estava errado, mas estava paralisado pelo medo. De repente ele falou, e sua voz foi como um eco distante, vindo de um lugar que eu não conseguia identificar. Você sabia que ia chegar até aqui, não sabia? Eu não respondi, mas minhas pernas estavam tremendo e eu não conseguia controlar meu corpo. Eu estava preso àquela estrada, preso àquele homem que parecia ser mais uma sombra do que uma pessoa. A sensação de pavor aumentava a cada segundo. Ele deu um passo à frente e eu conseguia ouvir seus pés arrastando no chão de terra, como se ele não tivesse pressa. Como se ele estivesse me esperando há muito tempo. Você ainda quer ir para Olho d'Água? Ele perguntou e seu tom era grave, quase como um sussurro. Eu não sabia o que responder. Queria gritar, queria correr, mas não conseguia. O medo era maior do que minha vontade de fugir. Eu olhei para ele mais uma vez e antes que eu pudesse reagir, o homem da capa preta levantou a mão e fez um gesto como se estivesse chamando algo. A estrada à minha frente começou a se distorcer ainda mais. O céu escureceu e as árvores pareciam se dobrar para me engolir. A luz da lua desapareceu e tudo ao redor parecia afundar em um buraco sem fim. Foi então que percebi algo que me fez engolir em seco. A estrada não era mais a mesma. Eu não estava mais em Olho d'Água. Eu não estava mais em lugar nenhum que eu conhecia. A estrada agora parecia sem fim, um caminho escuro, tortuoso e interminável. O homem da capa preta não estava mais à minha frente, mas sua presença era mais forte do que nunca. Ele estava por todo lado, como uma sombra que se espalhava por tudo. Eu tentei ligar o carro novamente, mas ele não reagia. O motor simplesmente não ligava. O silêncio estava tão pesado que eu podia ouvir minha própria respiração. O ar estava denso e eu senti que não estava mais sozinho. Olhei para os lados e pela primeira vez senti que algo estava me observando. Algo que não pertencia a este mundo. Foi quando eu ouvi um grito distante, como se viesse de alguém em agonia. Um grito tão forte que fez o vidro do carro tremer. Eu olhei para a frente e no fundo da estrada, uma figura apareceu. Era uma mulher, vestida de branco, com o cabelo espalhado pelo vento. Ela estava parada no meio da estrada e seus olhos estavam fixos em mim, vazios e negros, como os olhos do homem da capa preta. Ela não se moveu, mas algo dentro de mim disse que ela estava esperando por mim, esperando que eu seguisse em frente. Eu sabia que se eu fosse até ela, não voltaria mais. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu não sabia que era possível sentir. Eu olhei mais uma vez para a estrada e vi o homem da capa preta ao longe, observando tudo. Eu não sabia como, mas algo dentro de mim me fez dar a partida no carro mais uma vez. O motor rugiu e o carro se lançou para a frente, sem saber para onde estava indo. Eu não olhei para trás. E até hoje, eu não sei se cheguei em Olho d'Água ou se acabei me perdendo em algum lugar entre o mundo dos vivos e os mortos. Mas o que eu sei é que, em todas as estradas que percorri depois daquela noite, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou.
Eu sempre morei em uma cidadezinha bem pequena, no interior do Maranhão, chamada São Benedito do Rio Preto. Um lugar que todo mundo conhece, todo mundo, onde não tem muito o que fazer, além de trabalhar na roça ou nas poucas lojas da cidade. A maioria dos moradores vive de forma simples e tranquila, sem esperar que nada de interessante aconteça por ali. Mas tudo mudou naquele dia, com a chegada de um estranho. Era uma tarde quente, daquelas que o sol parece não ter misericórdia. Eu estava voltando de um trabalho no campo, já quase no final da tarde, quando vi ele pela primeira vez. O homem estava na beira da estrada, logo ali perto da subida da Serra do Saco, onde o mato já começa a engolir a estrada e o vento parece sempre mais forte, cortando a pele como se fosse faca. Ele usava um chapéu largo, daqueles que cobrem bem o rosto, e uma capa preta que parecia ter sido feita para resistir a qualquer tipo de tempo. Quando passei com a moto, ele não me olhou, mas o que me deixou inquieto foi o fato de ele estar ali, sozinho, no meio de um lugar tão afastado. Ele não parecia ser morador dali. Não dava para ver muito bem os olhos, mas a postura dele, ereta e firme, me dava a sensação de que ele não estava perdido. Não estava procurando nada. Ele simplesmente estava ali. A estrada da serra sempre foi cercada por histórias antigas, contadas pelos mais velhos, histórias sobre aparições e acontecimentos estranhos, mas eu nunca tinha dado muita atenção a essas coisas. Naquele dia, no entanto, algo dentro de mim ficou estranho, como se uma sensação de alerta tivesse tomado conta de mim. Mas eu fui em frente, sem dar muita bola para esse pressentimento. Afinal, era só mais um estranho. No dia seguinte, no entanto, as coisas começaram a mudar. Fui até o centro da cidade, na feira, como de costume, mas o falatório estava diferente. As pessoas pareciam mais inquietas, sussurrando umas para as outras, com os olhos sempre lançando olhares rápidos em direção à serra. Foi quando Dona Jurema, uma das mais antigas moradoras da cidade, me chamou de canto e perguntou: "Você viu aquele homem na serra, meu filho?" Eu respondi que sim, que tinha visto ele no dia anterior, mas perguntei por que ela estava tão assustada. Ela me disse com a voz trêmula: Ele apareceu na casa do Zé Lito ontem à noite. Bateu na porta como se estivesse esperando ser recebido. Zé Lito abriu, achando que fosse alguém conhecido, mas o homem não falou nada. Só ficou ali, parado com aquele olhar de quem já sabe tudo sobre você. Fiquei pensando se aquilo era só conversa de quem estava cansado de trabalhar e começava a ver coisa onde não existia. Mas o tom de Dona Jurema me fez duvidar. Ela nunca foi de inventar histórias, e pelo jeito, aquele homem tinha causado algo de muito estranho ali. Nos dias seguintes, ele continuava aparecendo. O estranho da serra não falava com ninguém, mas estava sempre presente, como se estivesse se familiarizando com os arredores. Ele parecia sempre na beira da estrada, mas o que me deixou mais intrigado foi o fato de ninguém nunca o ter visto sair de lá. Em alguns momentos, as pessoas diziam que ele estava ali, mas ninguém sabia de onde vinha ou para onde ia. Ele simplesmente aparecia e depois sumia. Os meses passaram e a tensão na cidade só aumentava. Algo estava errado, mas ninguém sabia exatamente o que. As crianças começaram a falar sobre sons estranhos vindo da serra, coisas como murmúrios no vento, passos pesados e até risadas baixas à noite. De início achei que fosse só medo da escuridão, mas os relatos começaram a se acumular. Foi uma noite, perto da virada do mês, que a coisa piorou. Eu estava em casa já tarde, quando ouvi um barulho na porta. Pensei que fosse alguma daquelas brincadeiras de crianças que gostavam de assustar os outros. Mas quando abri a porta, não havia ninguém. Apenas uma folha de papel, amassada, com algo escrito nela. As palavras eram difíceis de entender,
mas consegui ler. Ele vem com a lua cheia. Eu não entendi o que aquilo significava, mas a sensação de terror que me invadiu foi instantânea. Algo dentro de mim sabia que essa mensagem não era só uma brincadeira, não era algo simples. Algo muito maior estava acontecendo. Mas o quê? No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. A casa do seu Mané, que morava no fim da estrada, estava vazia e ninguém sabia onde ele tinha ido. Só encontraram a porta aberta, o chão coberto de poeira, mas não havia sinais de luta ou violência. O mais estranho foi que, na cama do seu quarto, encontraram uma capa preta, igual à do Homem da Serra, esticada sobre o travesseiro, como se ele tivesse se deitado ali e a capa tivesse sido deixada para trás. Eu estava começando a acreditar em tudo o que Dona Jurema havia me dito. Aquele homem não era normal e a sua presença parecia ser mais do que um simples estranho. Ele estava aqui por algum motivo e as coisas começaram a ficar ainda mais inquietantes. Uma noite, a lua estava cheia, exatamente como na mensagem. Eu fui até a serra determinado a descobrir o que estava acontecendo. As árvores pareciam mais altas e densas, e o vento cortante fazia um barulho estranho, como se algo estivesse se movendo por ali, mas não havia ninguém. Eu caminhei por horas, seguindo a estrada, até que finalmente, no meio da madrugada, avistei uma luz à distância. Não era como qualquer luz normal. Era uma luz fraca, mas que parecia ter vida própria, como uma chama que não se apaga. A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Fui caminhando lentamente, sentindo um frio que não vinha do vento. Quando cheguei mais perto, vi o homem da capa preta, parado no meio da estrada, como sempre. Ele não se movia, mas dessa vez, ao contrário de antes, eu não consegui simplesmente passar por ele. Algo me impediu. Meus pés estavam presos ao chão e meus olhos não conseguiam desviar do seu rosto encoberto pela sombra do chapéu. Ele levantou lentamente a mão, apontando para a serra, e sua voz, que parecia vir de um lugar muito distante, falou baixo e quase inaudível. Você sabe o que ele quer. Eu não respondi, mas sentia um arrepio percorrer minha espinha. Antes que eu pudesse dar qualquer passo, ele se afastou, indo em direção ao mato, onde desapareceu como uma sombra, sem fazer o menor som. Fui embora correndo, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa já era manhã, mas o medo não passava. O homem da capa preta estava de algum modo mais perto de nós do que imaginávamos. E aquilo que ele queria, eu não sabia, mas sentia que a cidade nunca mais seria a mesma. O que ele traria consigo e quem mais seria levado por sua presença? Mas o que mais me aterrorizou foi perceber que, naquela noite, quando ele me falou, seus olhos nunca se mostraram. Eu sou de uma família simples, dessas de pé no chão, que vive do roçado e da pesca. Quando eu era menino, não entendia muito dessas coisas que falam por aí, sobre feitiçarias e santos amaldiçoados. Até que uma vez algo aconteceu que me fez mudar de ideia. Foi no inverno, bem na época da colheita, quando o mato já estava seco e a terra mais firme. Eu trabalhava com meu pai no campo, perto de um pé de jaracatiá, que sempre foi nossa referência. E foi ali, onde a gente menos esperava, que encontramos o que não devia ser encontrado. Era uma tarde de sábado, e meu pai me mandou ir até o pé de jaracatiá, onde sempre plantávamos as ervas para o chá, pegar uns galhos. O mato por lá estava mais grosso que o normal, mas mesmo assim, eu segui a ordem e fui. Quando cheguei, comecei a cortar os galhos e a enxada do meu pai, que estava comigo, fincou no chão mais forte que o esperado. Tentei puxar, mas não dava. Era como se tivesse algo debaixo da terra, segurando. Foi aí que vi uma coisa que nunca vou esquecer. Sob a terra,
uma garrafa de vidro meio quebrada, com algo dentro. Quando tirei a terra ao redor, fiquei paralisado. Era uma garrafa de boca larga, dessas antigas, e dentro dela, um santo de barro, todo amarrado com uma corda de fios escuros, parecendo uma corda de atum, e o santo estava de costas, com as mãos amarradas. Na hora, uma sensação estranha me percorreu a espinha. Aquele santo de barro, sujo de terra, não era algo que alguém simplesmente enterraria ali, sem mais nem menos. Meu coração acelerou e uma ideia aterradora surgiu na minha cabeça. O que quer que fosse aquilo, não era bom, não era normal. O mais estranho foi que naquele instante, uma brisa fria atravessou o campo e eu escutei um sussurro, algo como um pedido, algo vindo de dentro da garrafa. Fui até o meu pai correndo com a garrafa nas mãos e contei a ele o que tinha acontecido. Ele olhou bem nos meus olhos e disse sério: "Esse santo não era para você achar. Não devia estar no teu caminho. Agora escuta bem, se cavar e encontrar coisa assim, não mexe não. Deixa no lugar que é feitiço. Já vi isso antes, menino." E como quem não quer mais falar sobre o assunto, ele me mandou guardar a garrafa e não contar para ninguém. Porém, não consegui ficar com aquilo na cabeça. Aquela garrafa, aquele santo amarrado, era coisa de macumba, feitiçaria. E o pior é que a cada vez que eu pensava nisso, parecia que a imagem do santo me olhava de novo. Uma sensação esquisita, como se estivesse sendo observado, invadiu meu peito. No dia seguinte, uma coisa estranha aconteceu. Meu irmão mais novo, o Zé, estava se sentindo mal. De um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ficava tremendo a noite inteira, suando frio. A febre dele subia e descia sem explicação. Meu pai, com a cara fechada, disse que aquilo era coisa do feitiço e que tínhamos que tomar cuidado. E foi aí que ele me contou a história que ninguém nunca quis saber, sobre o tal do pé de garrafa. Ele me explicou que a cidade, apesar de pequena, tinha suas lendas. E uma delas era a história daquele santo que foi enterrado para fazer mal a uma pessoa. A tradição diz que, quando alguém era enterrado com um santo dentro de uma garrafa, a pessoa que encontrasse aquilo e não soubesse do mal, adoeceria, ou pior, ficaria doente até morrer. O pior é que ninguém sabe ao certo quem faz isso ou por que faz. Mas meu pai sempre dizia que os antigos avisavam que o mal se espalha e a pessoa acaba sem perceber. A noite em que meu irmão adoeceu, eu tive um pesadelo. Sonhei com a garrafa. Ela estava lá no meio do mato, mas não era mais um santo de barro dentro dela. Era alguém, uma mulher. Eu não conseguia ver o rosto dela direito, mas sabia que ela estava amarrada e presa ali. Ela tentava me chamar, mas uma voz sibilante saía de sua boca, algo que parecia me atrair. E tudo ao redor parecia ser mais escuro, mais abafado. Acordei no meio da madrugada, suando frio. O Zé continuava mal e eu, por mais que quisesse esquecer, não conseguia. O pior aconteceu no dia seguinte, quando o remédio que meu pai deu a ele não surtiu efeito. Meu irmão piorou, as febres aumentaram e a dor nos ossos parecia que ia quebrar ele por dentro. Foi quando minha mãe, desesperada, mandou procurar a benzedeira da cidade. A mulher, velha e toda curvada, morava lá no fim da rua, perto do cemitério. Dizem que ela sabia de tudo, mas ninguém se atrevia a perguntar muito. O que era de lá, era de lá. A benzedeira entrou em casa sem falar nada e olhou para o Zé com aquele olhar fixo. Ela pediu para me mostrar o santo da garrafa. Quando peguei a garrafa e coloquei nas mãos dela, ela ficou em silêncio. Olhou a imagem do santo e depois me disse: "Isso aí não é para curar ninguém. Isso é feitiço para quem cavou. Vai ter que desfazer o mal. Mas tem que ser rápido. Senão, o que aconteceu com teu irmão vai acontecer com você." Eu quase não acreditei no que ela disse. Fui até a árvore onde a garrafa estava enterrada. A benzedeira me disse para fazer isso sozinho.
Desenterrei a garrafa e no fundo do buraco vi algo mais. Não era só a garrafa. Tinha algo a mais, algo que parecia um pedaço de pano, enrolado e amarrado, sujo de barro e com marcas de queimadura. Com o coração batendo forte, voltei para casa e pedi a ela o que fazer. A benzedeira apenas respondeu: "Tem que desfazer o feitiço. Não pode deixar mais esse mal rodando por aí." Eu estava com medo, mas não sabia o que mais poderia acontecer. E piorou. Os dias passaram e as pessoas da cidade começaram a notar que algo estranho estava acontecendo. Casas sendo visitadas à noite por barulhos inexplicáveis, luzes que piscavam e até os cães latindo para o nada. Mas o pior foi o Zé. Ele não melhorava e eu comecei a ter visões estranhas. À noite, enquanto dormia, acordava com um som de risadas baixas vindo do mato, como se alguém estivesse se divertindo com tudo aquilo. Foi nesse momento que percebi, de verdade, que o mal ainda estava por ali. A benzedeira disse que só um sacrifício poderia quebrar a maldição. E foi isso que meu pai fez. Colocou o santo de volta onde estava, o mesmo lugar onde a garrafa havia sido enterrada. O mal foi embora, mas o Zé nunca mais foi o mesmo. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Foi numa tarde quente de setembro de 2003, na cidade de São João do Maruim, no interior do Maranhão, que o pesadelo começou. Eu lembro de cada detalhe até hoje, porque a história não me deixou mais. E não sei se algum dia vou me livrar dessa sensação de que estou sendo observado, mesmo quando estou sozinho. São João do Maruim é uma cidade pequena, como todas as outras do interior. O tipo de lugar onde a vida é simples, as ruas de terra batida são estreitas, e quando o sol se põe, o silêncio toma conta. Naquela época, eu morava com minha avó, Dona Teresa, numa casa de madeira velha, cheia de história, mas que sempre nos acolheu bem. A casa ficava perto de um grande pântano, onde muitas lendas circulavam entre os moradores. A história começa com um estranho visitante, um homem que ninguém nunca tinha visto antes, que apareceu nas redondezas do pântano. Ele era um homem alto, com roupas gastas e um olhar penetrante. Ele se chamava Antônio, mas ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia. Ele não falava muito e, ao que tudo indicava, não tinha família por ali. Ele foi chegando com a desculpa de caçar nas matas, mas algo não me cheirava bem. O olhar dele era estranho, como se ele estivesse sempre à procura de algo, como se sentisse que algo estava escondido naquele pântano. Mas ele não era de conversar, então a gente só ficava observando. Naquela mesma semana começaram a acontecer coisas estranhas na cidade. Algumas pessoas diziam que ouviam sons à noite, vinda do pântano. Não eram gritos ou sons de animais, era algo mais... uma música. Uma melodia triste que vinha do meio do pântano, mas ninguém jamais soubera identificar o que era. As pessoas começavam a evitar passar perto do pântano, e até mesmo os pescadores, que sempre foram os mais corajosos, começaram a dar preferência por outros rios. Foi no dia em que a minha avó me contou sobre a história de um velho caçador, que o medo realmente se instalou. Dona Teresa falava muito sobre as lendas antigas da cidade. Ela sempre dizia que as pessoas do lugar, antes de morrerem, faziam pactos com entidades para proteger a terra onde nasceram. E segundo ela, o pântano era um dos lugares onde tais pactos se selavam. Quem andar por lá à noite vai ouvir coisas que não deve, ela dizia. O som que vem do pântano não é normal, não é de gente. Se alguém ouviu, é porque está marcado. Eu não acreditei muito. Como toda criança, achava que eram só histórias, mas tudo mudou uma noite. Eu estava na varanda, vendo o céu de uma cor rosada e me perdi nos meus pensamentos. Foi quando escutei pela primeira vez o som. Era uma música suave, tocada por instrumentos que eu nunca tinha ouvido antes.
Não era uma música de banda nem de rádio. Era uma melodia antiga que parecia vir de longe, mas ao mesmo tempo muito próxima, como se estivesse dentro da minha própria cabeça. Eu fiquei em choque. Era a mesma melodia que as pessoas estavam comentando, mas dessa vez estava bem perto. Fui até a porta de casa e lá estava ele, o Antônio, parado no limite do pântano, olhando para a água escura como se estivesse esperando algo. Seus olhos estavam fixos em um ponto específico. Não disse nada, mas a presença dele era perturbadora. "O que está fazendo aí?" perguntei. Ele não me respondeu. Apenas virou o rosto lentamente para mim, e aquilo me deu um arrepio. Eu vi algo nos olhos dele que não conseguia identificar, mas era como se ele estivesse envolvido em algo muito maior do que ele mesmo. Aquela noite a música continuou. O som ecoava pela cidade inteira, como se fosse uma melodia distante que se aproximava mais e mais. Ninguém sabia de onde vinha, mas todos começaram a sentir o medo, e as pessoas começaram a desaparecer. A primeira a assumir foi a Dona Maria do Leite, uma senhora que morava na casa de tijolos perto da igreja. Ninguém soubera explicar o que aconteceu com ela. Simplesmente desapareceu. A polícia procurou, mas nunca encontrou nada. Os vizinhos falavam que ouviram a música no dia do desaparecimento dela. E foi só o começo. Na semana seguinte, foram mais 2 pessoas. Um rapaz chamado Zezinho, que costumava pescar à noite, e uma moça chamada Clara, que, segundo rumores, estava grávida. E, de novo, ninguém soubera o que havia acontecido. As investigações não davam em nada, e o pânico começou a crescer. Todos estavam se afastando do pântano, mas a música, ela não parava. Eu, pessoalmente, comecei a sentir que algo estava errado, muito errado. Tentei conversar com o Antônio, mas ele se afastou de mim com um gesto, como se me dissesse para não ir mais perto. E quando a noite chegava, ele se retirava para o pântano, como se o chamasse, e sumia na escuridão. Foi então que comecei a ouvir histórias de pessoas que haviam feito algo para o pântano, algo de muito antigo. Diziam que, há muitos anos, a cidade havia sido construída sobre terras amaldiçoadas, onde antigos rituais haviam sido feitos para garantir a proteção das pessoas. Alguns diziam que os caçadores e pescadores mais antigos eram descendentes de famílias que haviam feito pactos com as forças do pântano, em troca de prosperidade e proteção. Mas esses pactos tinham um preço, e o preço era pago sempre na Sexta-feira da Paixão. Cada desaparecimento, cada nova pessoa que sumia, parecia ser mais um pagamento. Mas por que a música estava tocando agora? Por que esse Antônio havia aparecido agora? A resposta veio numa noite em que, já perto da madrugada, eu decidi seguir o Antônio até o pântano. Eu estava com medo, mas a curiosidade falou mais alto. Eu o vi entrando e decidi ir atrás dele, tentando não fazer barulho. Eu não sabia o que ele estava fazendo ali, mas sabia que estava em perigo. Quando cheguei ao ponto onde ele estava, vi algo que nunca vou esquecer. Ele estava em pé, com as mãos estendidas para o céu, e parecia conversar com algo invisível. Foi então que a música parou. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. E no fundo da água escura do pântano, vi algo se movendo. Era uma sombra grande, uma coisa escura, com olhos vermelhos. Não sei como descrever, mas era uma presença monstruosa. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o Antônio virou para mim. Seus olhos estavam vazios, sem vida. E ele falou: "Você não deveria estar aqui." E eu corri como nunca corri na vida. Cheguei em casa, mas a música continuava. Ela não parava. Eu nunca soube o que aconteceu com o Antônio. As pessoas que desapareceram nunca foram encontradas. E a música do pântano ainda pode ser ouvida em algumas noites. Dizem que na Sexta-feira da Paixão, ela toca mais forte. Eu nunca mais voltei até lá
E também nunca mais consegui dormir direito. E eu não sou o único. Quem ouviu aquela música nunca mais foi o mesmo. Uns dizem que o pântano está coberto por um feitiço. Outros acreditam que o Antônio foi um mensageiro de algo muito mais antigo. E claro, tem os que ainda buscam respostas, mas eu sei que a resposta está lá, no fundo do pântano, onde ninguém deve ir. E se você ouvir a música, nunca, nunca vá atrás dela. Minha avó sempre me falava sobre a estrada da Vila São José, lá no interior do Maranhão. Uma estrada de terra que, segundo ela, ninguém sabia onde terminava. Diziam que se você fosse nela à noite, jamais voltava. Claro, na época eu era uma criança curiosa e achava tudo aquilo mais uma daquelas histórias de antigamente. Como criança, a gente sempre acha que tudo é exagero ou invenção de avô e avó, não é mesmo? Porém, depois de adulto, fui morar na cidade vizinha e passei a trabalhar como mecânico. Uma certa noite, depois de um dia pesado de trabalho, um amigo me fez um convite para ir até a vila, que ficava a cerca de 30 minutos de onde eu estava. Era uma sexta-feira e ele disse que tinha uma surpresa para mim. Algo que eu precisaria ver de perto. Sabe, eu não sou do tipo que acredita nessas histórias de terror, mas também nunca fui muito de desafiar o desconhecido. Mesmo assim, aceitei o convite. Eu estava cansado e queria uma distração. Pensava que, talvez, ver aquele lugar tivesse algum charme especial, quem sabe só para quebrar a rotina. Mas estava muito enganado. A primeira coisa estranha aconteceu logo que saímos da cidade. A estrada de terra estava silenciosa, mas parecia mais escura do que o normal. Não me lembro de ver tantas estrelas no céu, e até a lua, que sempre esteve ali, parecia estar escondida, como se estivesse com medo de brilhar demais. A poeira na estrada, que normalmente ficava no ar por conta do vento, não se levantava. Estava tudo parado, como se o ar tivesse sido absorvido pela terra. Meu amigo, Marcos, não estava muito à vontade. Ele ficava olhando para os lados, como se estivesse esperando algo. Eu até perguntei várias vezes se ele estava bem, mas ele só me respondeu com um sorriso sem graça. Foi quando ele me contou a história. A história da estrada, segundo ele, era antiga. A tal vila onde estávamos indo teria sido fundada no começo do século XX, mas ninguém sabia de onde tinha vindo a estrada. De acordo com Marcos, a estrada de terra, antes de ser uma via regular, era um caminho aberto por algum povo indígena que não queria ser encontrado. Os mais antigos diziam que a estrada estava amaldiçoada e quem a percorresse, tarde da noite, nunca mais retornava. Essa estrada sem fim parecia sempre levar as pessoas a um lugar diferente, não exatamente a um destino, mas a um vazio. Não dei muita atenção, claro, estava com sono e não imaginava o que estava prestes a acontecer. Mas quando chegamos à bifurcação da estrada, o carro parou de repente. Tentamos dar a partida de novo, mas o motor simplesmente não ligava. Eu, nervoso, saí do carro e comecei a olhar para os lados, tentando entender o que tinha acontecido. A estrada parecia normal, mas era como se o ar tivesse ficado denso, como se tivesse algo observando a gente, esperando o momento certo para agir. E foi aí que aconteceu. Da beira da estrada, a uns 30 metros de distância, apareceu uma figura. Era um homem, mas não um homem comum. Ele estava vestido com roupas antigas, daquelas que você só vê em fotos antigas. A figura se aproximou de nós, mas não andava, flutuava acima do chão. Não dava para ver os pés dele. Ele se aproximou do carro com passos largos, mas como se estivesse deslizando sobre a terra. O que me deixou mais assustado foi o fato de ele não ter feito nenhum som enquanto andava. Eu e Marcos não sabíamos o que fazer. Eu entrei em pânico. Meu coração estava batendo tão rápido que achei que fosse parar.
Marcos, por sua vez, parecia estar tentando falar, mas não conseguia. O homem se aproximou mais, até ficar ao lado do carro. Ele olhou diretamente para a gente, mas não tinha rosto. Em vez de um rosto humano, havia apenas uma mancha escura, como se fosse uma sombra que tomava o lugar onde deveria haver um semblante. A sensação de frio tomou conta do carro, como se a temperatura tivesse caído de repente. Eu nunca senti um frio daquele jeito. Mesmo o ar quente da estrada parecia ter sido retirado e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Eu queria gritar, queria correr, mas estava paralisado, como se não conseguisse mais me mexer. Marcos então finalmente conseguiu falar. "Não olhe nos olhos dele", disse ele com a voz trêmula. "Se você olhar, você nunca mais vai sair daqui." E foi nesse momento que a figura começou a se afastar, voltando para a beira da estrada. Ela parecia estar se dissolvendo na escuridão, até desaparecer completamente. O carro, então, voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. O motor pegou de repente e o som do motor deu uma sensação de alívio, mas não conseguia tirar aquela sensação horrível que ficou no ar. Marcos não falou mais nada durante o restante do caminho, mas eu não pude deixar de olhar para o retrovisor, esperando ver aquela figura se aproximando. Quando chegamos à cidade, ele me disse para nunca mais voltar naquela estrada. Ele contou que, a cada vez que alguém desaparecia ali, o número de pessoas que afirmavam ter visto a mesma figura aumentava. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu ainda sentia o cheiro da terra daquela estrada e a sensação de estar sendo observado, mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a ver a figura novamente, mas não mais em carne e osso. À noite, na beira da estrada, onde a estrada de terra se encontrava com o mato, eu via um vulto se movendo. Só que agora ele não estava mais só na estrada. Eu via ele se aproximando da minha janela, quase todos os dias, sempre no mesmo horário. Eu sabia que algo estava errado, mas não sabia como explicar. Quando tentei falar sobre isso com os outros moradores da cidade, a maioria me olhava com um olhar desconfiado, como se já soubessem de algo, mas ninguém queria comentar. Só um senhor conhecido como Seu Juvencio me contou o resto da história. Ele disse que, muitos anos atrás, quando ele ainda era jovem, alguns homens que estavam viajando pela estrada desapareceram. Diziam que eles tinham encontrado algo naquela estrada, algo que não deveria ser encontrado. É como se a estrada fosse feita para quem não quer ser encontrado. Ele disse, com um tom de voz baixo, como se não quisesse ser ouvido. E quem a percorre tarde da noite, se não for cuidadoso, pode acabar entrando num lugar onde não há mais volta. Eu nunca mais voltei àquela estrada, mas ainda sinto a presença daquela figura sombria. Às vezes, no silêncio da noite, quando o vento sopra e a poeira parece assentar no ar, eu vejo algo se movendo lá, à distância, e sei que aquela estrada nunca vai me deixar em paz. Até hoje ninguém sabe exatamente onde ela termina, ou se é que ela termina. Mas uma coisa eu aprendi: há lugares que, quando você os encontra, já está perdido. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Ah, e se você assistiu até o final, deixe um emoji de fantasma nos comentários. Assim eu saberei que você é um dos corajosos que enfrentaram as histórias até o fim. E se quiser fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a benefícios exclusivos, torne-se membro do canal. Isso fortalece ainda mais nossa comunidade dos pesadelos. Até a próxima.